Meu nome é Jean Williams. Tenho 27 anos, e até o mês passado, eu era apenas uma professora de artes forçada em Boston, tentando sobreviver. Até que meu avô bilionário, Harold, faleceu e tudo mudou. Apesar da nossa proximidade, eu nunca imaginei que estaria no testamento dele. Então, quando o advogado me chamou e anunciou que eu havia herdado uma garagem decadente enquanto meus irmãos ganharam mansões, eu não estava preparada para as palavras do meu pai. Você não é nada, igual a sua mãe. Antes de continuar esta história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários abaixo e clique no botão de inscrição, se ainda não o fez. O que encontrei dentro daquela garagem mudou completamente a minha vida, e prometo que você não vai querer perder o que acontece a seguir. Cresci em um bairro de classe média em Boston, em uma casa modesta com meus pais, até os 8 anos de idade. Foi quando o casamento deles acabou. Meu pai, Thomas Williams, filho único do bilionário magnata da tecnologia Harold Williams, sempre se sentiu no direito de ter as coisas boas da vida. Minha mãe, Sarah, era professora de jardim de infância e vinha de uma família da classe trabalhadora. Segundo meu pai, ela não era ambiciosa o suficiente para ele. 6 meses após a finalização do divórcio, meu pai se casou novamente com Amanda Blackwell, filha de um de seus sócios. Ela era tudo que minha mãe não era: refinada, sofisticada e profundamente preocupada com o status social. Amanda nunca tentou esconder seu desdém por mim. Eu era uma lembrança constante do casamento anterior do meu pai com alguém que ela considerava comum. Jean, querida, tente ficar ereta, ela dizia durante as reuniões de família. Ninguém nunca vai te levar a sério se você ficar curvada desse jeito. Ou, talvez devêssemos te dar umas aulas de dicção. Você ainda fala com o sotaque da sua mãe. Minha mãe enfrentou dificuldades financeiras após o divórcio. Apesar da pensão alimentícia determinada judicialmente, que meu pai frequentemente se esquecia de pagar em dia, minha mãe trabalhava em 2, e às vezes, em 3 empregos para nos sustentar. Nos mudamos para um apartamento pequeno e eu aprendi cedo o que significava viver com um orçamento apertado. Enquanto isso, meu pai e Amanda tiveram 2 filhos, meu meio-irmão, James, e minha meia-irmã, Sofia. Eles cresceram com todos os luxos imagináveis: escolas particulares, férias na Europa, roupas de grife e a constante lembrança de que eram os verdadeiros Williams. Ao contrário de mim. Meu avô, Harold, era uma história completamente diferente. Ao contrário do meu pai, ele não nasceu rico. Ele construiu seu império tecnológico do nada, começando em sua garagem com apenas uma ideia e uma determinação implacável. Ele vendeu sua empresa por bilhões quando eu era adolescente, mas permaneceu no conselho e continuou a aumentar seu patrimônio por meio de investimentos inteligentes. O que ninguém na família entendia era o vínculo especial que o vovô Harold e eu tínhamos. Enquanto meu pai e a esposa exibiam meus meio-irmãos como troféus nas reuniões de família, eu fugia para encontrar meu avô. Compartilhávamos um segredo: ambos amávamos arte. Venha ver o que encontrei na Itália no mês passado, gênio, ele sussurrava, usando seu apelido especial para mim. Depois, ele me levava ao seu escritório particular e me mostrava pinturas originais de mestres ou livros de arte raros que havia comprado. Ele me ensinou a apreciar as pinceladas, o uso da luz e as emoções transmitidas em grandes obras de arte. A cada 2 fins de semana, quando eu ficava com meu pai, que na maior parte do tempo me ignorava em favor de sua nova família, eu dava uma escapadinha para a casa de hóspedes onde meu avô morava na propriedade. Lá, ele me contava histórias sobre suas origens humildes e o valor da persistência. A diferença entre o sucesso e o fracasso não é o talento, gênio, dizia ele. É se levantar mais vezes do que cair. Quando eu tinha 16 anos, disse ao meu pai que queria cursar arte na faculdade. Ele riu na minha cara. Arte? Que tipo de carreira é essa? Você vai acabar sem dinheiro. Se quiser fazer parte desta família, faça um curso de administração e entre para Williams Technologies como todo mundo. Mas meu avô me deixou um bilhete mais tarde naquele dia. Siga seu coração, gênio. A verdadeira riqueza não está na sua carteira, está em viver autenticamente. Com o incentivo secreto do meu avô, me inscreve para uma escola de artes. Quando fui aceito, meu pai se recusou a contribuir com um centavo sequer para minha educação. Se você vai desperdiçar a sua vida, vai fazer isso com seu próprio dinheiro, declarou ele. Mas consegui sobreviver por meio de bolsas de estudo, empréstimos estudantis e empregos de meio período. Me formei com honras e me tornei professora de arte em uma escola no centro de Boston. O salário era péssimo, mas eu adorava inspirar crianças que, como eu, precisavam de alguém que acreditasse nelas. Minha decisão de seguir minha paixão só aprofundou o abismo com meu pai. Sempre que o via, ele fazia questão de mencionar o sucesso dos meus meio-irmãos nos negócios da família.
James já era vice-presidente aos 25 anos, e Sofia, aos 23, chefiava a divisão internacional. Enquanto isso, aos 27 anos, eu ainda lutava para pagar o aluguel todo mês. O que piorava a situação era a atenção especial que meu avô continuava me dando. Ele visitava meu pequeno apartamento, trazia comida para a viagem e pedia para ver minhas pinturas mais recentes. Isso só alimentou o ressentimento do meu pai. Você está enchendo a cabeça dela com bobagens, ouviu dizer ao meu avô certa vez. Ela poderia ter tido um futuro de verdade se você não tivesse incentivado essa tolice artística. Meu avô apenas sorriu. Nem todo mundo mede o sucesso da mesma forma, Thomas. 2 meses atrás, meu avô faleceu pacificamente enquanto dormia, aos 82 anos. Apesar do nosso relacionamento próximo, fiquei chocado quando o advogado da família ligou para dizer que eu era esperado na leitura do testamento. A riqueza da família Williams era lendária, e eu nunca esperei receber nada, dada a atitude do meu pai em relação a mim. Na noite anterior à leitura do testamento, não consegui dormir, não porque esperasse uma fortuna inesperada, mas porque sentia muita falta do meu avô. Ele era o único que realmente me via como eu era. O escritório de advocacia Patterson, Goldman Associates ocupava todo o último andar de um arranha-céu reluzente no centro de Boston. Ao sair do elevador com meu único vestido bom e sapatos confortáveis, imediatamente me senti deslocada. O resto da família já havia chegado, todos com roupas de grife que provavelmente custavam mais do que meu salário mensal. Meu pai acenou com a cabeça rigidamente na minha direção, mas não veio me cumprimentar. Amanda fez questão de me olhar de cima a baixo antes de sussurrar algo para Sofia, que riu baixinho por trás da mão bem cuidada. Meu meio-irmão, James, estava ocupado digitando algo no celular, mal reconhecendo a presença de alguém. Recepcionista nos conduziu a uma grande sala de conferências com janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Uma longa mesa de mogno dominava o espaço, com cadeiras de couro dispostas ao redor. Retratos de família pendurados nas paredes, incluindo um do meu avô, me fez doer o coração com uma nova dor. Gregory Patterson, sócio sênior e advogado pessoal do meu avô por 40 anos, entrou na sala carregando uma pasta grossa. Era um homem magro, de cabelos grisalhos e óculos de aro fino que lhe davam uma aparência de coruja. Obrigado a todos por terem vindo hoje, começou ele solenemente. Harold Williams não foi apenas meu cliente, mas também meu querido amigo por muitas décadas. Antes de iniciar a leitura formal de seu testamento, gostaria de expressar minhas mais profundas condolências a todos vocês. Percebi que ele olhou diretamente para mim ao dizer isso, talvez sabendo que eu era a única que realmente lamentava a morte do meu avô. Os outros estavam ali pela herança, nada mais. Harold Williams acumulou uma fortuna estimada em 4,6 bilhões de dólares, continuou Patterson. Isso inclui investimentos imobiliários, carteiras de investimentos, coleções de arte e sua participação majoritária na Williams Technologies. Ouvi uma respiração ofegante coletiva ao redor da mesa. Embora a família soubesse que meu avô era rico, ouvir o valor real foi impressionante. Agora prosseguirei com a distribuição dos bens conforme descrito no testamento final de Harold, que foi atualizado e assinado há apenas 3 meses, disse Patterson. Observei Patterson analisar metodicamente a lista de beneficiários. Minha meia-irmã, Sofia, recebeu uma casa de férias no sul da França, uma carteira de ações no valor de 20 milhões de dólares e um fundo fiduciário que lhe renderia uma renda anual de $1 milhão. James recebeu a cobertura da família em Manhattan, uma carteira de ações semelhante e a coleção de relógios raros de seu avô, avaliada em mais de 15 milhões de dólares. Vários primos, tias e tios receberam legados menores, mas ainda substanciais. Meu pai e Amanda trocaram olhares satisfeitos quando Patterson anunciou que eles receberiam 30% das ações majoritárias da Williams Technologies, o iate da família e a propriedade principal em Boston, onde eles já moravam. Medida que a lista continuava e meu nome não era mencionado. Comecei a me perguntar por que eu tinha sido chamado ali. Talvez tivesse sido um engano. Ou pior, talvez fosse a ideia do meu pai de fazer uma piada cruel, me fazendo assistir à distribuição de uma riqueza que eu jamais compartilharia. Finalmente, depois de quase 1 hora, Patterson pigarreou e ajustou os óculos. E finalmente, disse ele, para minha querida neta, Jean Williams, deixo minha antiga garagem localizada na rua Maple 1420, nos arredores de Boston, junto com todo o conteúdo que nela há. Um momento de silêncio atordoante tomou conta da sala, seguido por uma risada mal disfarçada. Meu pai nem tentou esconder o riso, soltando uma gargalhada que me atravessou como uma faca. Uma garagem, disse Amanda, arqueando uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Que apropriado! Sophia se inclinou para James. Não é aquele o prédio antigo onde o vovô abriu sua primeira empresa? Aquele que ele manteve por motivos sentimentais?
James Asensio. Está praticamente caindo aos pedaços. Ele se recusou a vendê-lo, embora as construtoras estejam tentando comprar aquele terreno há anos. Patterson tentou restaurar a ordem. Se me permite continuar, há uma carta pessoal para Jean que Harold me instruiu a entregar a ela em particular após a leitura. Meu pai se levantou de repente, sua cadeira raspando ruidosamente no chão de madeira. Bem, é isso então. Meu pai sempre teve um senso de humor incomum. Ele se virou para mim diretamente, com o olhar frio. Isso prova o que eu sempre disse sobre você, Jean. Você não é nada, assim como sua mãe. Você poderia ter feito parte desta família, parte do legado, mas escolheu ser uma estranha. Amanda se levantou graciosamente, colocando a mão no braço do meu pai como se o estivesse contendo. Mas a satisfação presunçosa em seu rosto revelou seus verdadeiros sentimentos. Pelo menos é algo para se viver quando você não consegue pagar o aluguel daquele seu apartamento miserável, disse ela com falsa doçura. Harold sempre foi tão caridoso. A família começou a sair da sala de conferências, lançando olhares curiosos ou de pena em minha direção. Apenas Patterson permaneceu, esperando até que todos tivessem saído antes de se aproximar de mim. Jean, disse ele calmamente, seu avô era um homem muito ponderado. Ele nunca fazia nada sem propósito. Ele me entregou um envelope lacrado com meu nome escrito na caligrafia característica do meu avô. Ele pediu que você lesse isto sozinha. Agarrei o envelope, lutando contra as lágrimas. Obrigada, consegui dizer. Também tem isso, acrescentou Patterson, entregando-me uma chave antiga e um chaveiro simples para a garagem. A propriedade está livre e desembaraçada. Sem hipoteca, e os impostos prediais estão pagos pelos próximos 5 anos. Assenti, atordoada, e guardei os 2 itens na bolsa. Enquanto caminhava pela recepção, vi minha família reunida perto dos elevadores, ainda conversando e rindo. Eles nem perceberam quando desci 30 andares pelas escadas, precisando de esforço físico para processar o que acabará de acontecer. Voltei para o meu apartamento atordoada. O apartamento de um quarto num prédio decadente não era grande coisa, mas era tudo que eu podia pagar com meu salário de professora. Quando destranquei a porta, a pilha de correspondência no chão me surpreendeu imediatamente. Avisos de atraso dos meus empréstimos estudantis. Um lembrete de que meu aluguel aumentaria no mês seguinte e um aviso final da companhia elétrica. Deixei minha bolsa no balcão da cozinha e afundei no meu sofá de segunda mão, com o envelope do meu avô ainda na mão. Por algum motivo, ainda não consegui abri-lo. Precisava processar o que tinha acontecido primeiro. Meu telefone tocou, mostrando o número da minha mãe. Eu tinha mandado uma mensagem para ela mais cedo para avisar que iria à leitura do testamento. Oi, mãe, respondi, tentando manter a voz firme. Jean, querida, como foi? Sua voz era calorosa e preocupada. Respirei fundo. Tão bem quanto você esperaria. Os filhos de ouro ganharam milhões. Papai e Amanda ficaram com as ações da empresa e o patrimônio. E eu ganhei uma garagem. Uma garagem. Minha mãe parecia confusa. Uma garagem? Um prédio antigo onde vovô supostamente abriu sua primeira empresa. O papai também fez questão de me humilhar publicamente por isso. Ah, querida, sinto muito. Eu podia ouvir a raiva protetora em sua voz. Seu pai sempre teve talento para a crueldade. Ele disse que eu não era nada, mãe, igual a você. Minha voz falhou quando finalmente soltei as lágrimas que estava segurando. Escute, Jean, disse minha mãe com firmeza. Seu avô te adorava. Ele não teria deixado aquele prédio para você sem um motivo. E nem você nem eu somos nada. Somos tudo que seu pai e sua nova família jamais serão, genuínos, compassivos e corajosos o suficiente para viver em nossos próprios termos. Suas palavras me fizeram lembrar das conversas com meu avô. Ele sempre enfatizava os mesmos valores, autenticidade, compaixão e coragem. Enquanto conversava com minha mãe, lembrei-me de quando meu avô me levou para ver aquela mesma garagem quando eu tinha uns 12 anos. Foi aqui que tudo começou, Genie, disse ele, parado em frente ao prédio sem graça. Não com dinheiro ou contatos, mas com uma ideia e a determinação de torná-la realidade. Depois de encerrar a ligação com minha mãe, preparei uma xícara de chá e olhei pela pequena janela para a parede de tijolos do prédio ao lado. O envelope estava na minha mesa de centro, ainda fechado. Assim que finalmente peguei o telefone, meu telefone tocou novamente. Era Alicia, minha melhor amiga desde a faculdade e também professora de arte. Desembucha, ela exigiu sem rodeios.
Quanto você ganhou? Está largando a carreira de professora para se tornar uma artista em tempo integral agora? Posso ser sua primeira encomenda? Eu ri sem querer. Desculpe a decepção, mas eu não ganhei milhões. Ganhei uma garagem. E agora? Expliquei a situação a ela, incluindo os comentários cortantes do meu pai. Que babaca, disse ela quando terminei. Mas, Jean, você nem está curiosa sobre esta garagem? Talvez haja algo valioso lá dentro. Ou talvez o terreno valha alguma coisa. Você deveria pelo menos dar uma olhada antes de dar baixa. Acho que sim, admiti. Já estive lá uma vez, anos atrás. O vovô me mostrou, mas não entramos. Ele disse que era um lembrete para manter a humildade. Então vá, insistiu Alicia. O que você está esperando? No mínimo, tire algumas fotos para que possamos colocá-lo à venda se estiver um lixo total. Antes que eu pudesse responder, meu telefone apitou com uma chamada recebida. A tela exibia o nome do meu pai, uma ocorrência rara que me fez sentir um aperto no estômago de ansiedade. Preciso atender, disse Alicia. É o meu pai. Me ligue depois e vá ver aquela garagem. Troquei de telefone, me preparando. Olá, Jean. É seu pai. Sua voz era profissional, como se tivéssemos conversado ontem, em vez de 6 meses atrás, em um evento familiar que eu tinha sido obrigada a comparecer por culpa. Eu sei quem você é, pai. Ele pigarreou. Estou ligando para falar da garagem. Gostaria de comprá-la de você. Sei que o dinheiro seria útil para você, dada a sua situação. Algo em seu tom me deixou desconfiado. Minha situação? Suas dificuldades financeiras. Ensinar não é exatamente lucrativo, não é? Estou disposto a lhe oferecer $50.000 em dinheiro, mais do que justo por um prédio em ruínas que deveria ter sido demolido anos atrás. $50.000 resolveriam todos os meus problemas imediatos. Eu poderia pagar a dívida do meu cartão de crédito, pagar meus empréstimos estudantis e ter uma reserva para o futuro. Mas por que meu pai iria querer uma garagem velha e sem valor? Por que você quer uma? Perguntei diretamente. Sentimentalismo, respondeu ele rápido demais. Foi onde meu pai começou. Eu achava que deveria ficar na família. É ficar na família. Comigo. Houve uma pausa. Então, 75 mil. Oferta final. Estou te fazendo um favor, Jean. Meu pai nunca me fez um favor na vida sem segundas intenções. Preciso pensar sobre isso. Não demore muito. A oferta expira amanhã. Ele desligou sem se despedir. Olhei para o meu celular, intrigada com o interesse repentino na garagem. Se não valia nada, por que oferecer tanto? E se era valioso, por que ele não estava oferecendo mais? Naquela noite, me virei na cama, sem conseguir dormir. As palavras do meu pai ecoavam na minha mente. Você não é nada, igual a sua mãe. Anos de comentários semelhantes percorreram meus pensamentos, uma vida inteira sem nunca ser boa o suficiente, sem nunca me encaixar no molde da família Williams. Por volta das 3 da manhã, tomei uma decisão. Iria à oficina no dia seguinte. Se meu pai queria tanto aquilo, tinha que haver um motivo. E antes de tomar qualquer decisão, eu precisava saber qual era esse motivo. Finalmente abri a carta do meu avô, esperando alguma explicação, mas encontrei apenas uma única linha de texto. Alguns tesouros não podem ser medidos em dólares, gênio. Olhe além da superfície. Enigmático como sempre, meu avô me deixou com mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa estava ficando clara: eu precisava passar algum tempo naquela garagem para entender por que aquilo tinha chegado até mim. Na manhã seguinte, preparei uma pequena mala com alguns itens essenciais. Se necessário, passaria a noite na garagem. Seja qual for o segredo que ela guardasse, eu estava determinado a descobri-lo. O endereço na Maple Street ficava em uma área industrial nos arredores de Boston que já tinha visto dias melhores. A maioria dos prédios ao redor eram armazéns ou pequenas fábricas, muitos com placas de aluga-se nas janelas. A crise econômica havia atingido duramente a região. Parei meu velho Honda no estacionamento rachado e olhei para o prédio que agora era meu. Era uma estrutura simples, talvez 9x12 metros, com paredes de tijolos vermelhos desbotados e um telhado afundando. Uma grande porta de enrolar de garagem ficava ao lado de uma porta de entrada comum que parecia não ser aberta há anos. Ervas daninhas brotavam pelas rachaduras no concreto ao redor do prédio, e o pequeno terreno estava coberto de grama alta. Visto de fora, parecia inútil, exatamente como meu pai havia descrito. Mesmo assim, ele me ofereceu $75.000 por ele.
Algo não batia. Aproximei-me da porta de entrada e tentei a chave antiga que Patterson me dera. Ela entrou, mas não girou. Anos de desuso provavelmente haviam danificado o mecanismo. Sacudi-a, apliquei mais pressão e finalmente ouvi um estalo. A chave tinha quebrado na fechadura. Ótimo, murmurei para mim mesmo. Simplesmente perfeito. Dei a volta no prédio, procurando outra entrada. Havia algumas janelas, mas eram altas demais para alcançar e cobertas por anos de sujeira. A porta da garagem estava trancada com um cadeado pesado que minha chave não teria conseguido passar de qualquer maneira. Frustrado, voltei para o carro e vasculhei o porta-malas até encontrar uma chave de roda. Se meu avô tivesse me deixado este prédio, eu tinha todo o direito legal de entrar, com a fechadura quebrada ou não. Voltei para a porta de entrada e, após um momento de hesitação, usei a chave de roda para abri-la. A madeira ao redor da fechadura se estilhaçou e a porta se abriu para dentro com um rangido de protesto. O interior estava escuro. A única luz vinha da porta aberta e filtrava-se pelas janelas sujas. O ar estava viciado e carregado de poeira. Peguei meu celular e liguei a função lanterna, iluminando o ambiente com facho de luz. À primeira vista, foi uma grande decepção. A garagem parecia estar quase vazia, exceto por algumas estantes velhas encostadas em uma parede, uma bancada de trabalho encostada em outra e pilhas do que parecia ser lixo coberto com lonas no centro do piso de concreto. É isso? Perguntei em voz alta, minha voz ecoando levemente no espaço vazio. Foi isso que ele me deixou? Aproximei-me mais, meus passos levantando poeira que dançava sob o facho da minha lanterna. Olhando mais de perto, a bancada parecia ter sido bem usada. Ferramentas pendiam de um painel perfurado acima dela, embora muitos espaços estivessem vazios. A superfície estava marcada e manchada por anos de projetos. Passei os dedos pela borda do banco, deixando rastros na poeira. Meu avô já estivera ali, um jovem com sonhos maiores do que qualquer um poderia imaginar. Havia algo comovente em estar no mesmo lugar onde tudo começou. Enquanto eu me movimentava pelo espaço, meu pé chutou algo no chão. Olhando para baixo, vi um canto branco aparecendo por baixo de uma das lonas. Ajoelhei-me e puxei a lona pesada para o lado, tossindo enquanto a poeira subia ao meu redor. Embaixo dela, havia um objeto plano envolto em plástico protetor. Desembrulhei-o cuidadosamente e encontrei uma carta emoldurada, preservada atrás de um vidro. Datada de 45 anos antes, era o documento original de constituição da Williams Technologies, assinado pelo meu avô. Um pedaço da história, certamente, mas não exatamente valioso em termos monetários. Ao embrulhá-lo novamente e colocá-lo de lado, notei algo mais embaixo de onde ele estava, um envelope branco liso com meu nome escrito com a letra do meu avô. Meu coração começou a bater mais rápido quando peguei e rompi o lacre. Meu querido gênio, começou. Se você está lendo isso, então tomou a iniciativa de explorar sua herança em vez de simplesmente aceitar o que ela parece ser na superfície. Eu sempre soube que você tinha essa centelha de curiosidade, assim como eu. Sorri ao ouvir a voz dele nas palavras. Há mais nesta velha garagem do que aparenta. Olhe embaixo da bancada para ver uma surpresa. A combinação é meu aniversário, mês, dia, ano. Intrigado, fui até a bancada e apontei a lanterna para baixo. A princípio, não vi nada de especial, apenas chão de concreto e poeira. Mas, ao examiná-lo com mais cuidado, notei uma leve descoloração em uma parte do piso, de cerca de 60 centímetros quadrados. Pressionando, descobri uma emenda. Era uma espécie de alçapão ou painel. Encontrei a trave escondida e a puxei para cima, revelando um cofre de chão, exatamente como a carta indicava. Com dedos trêmulos, digitei a combinação, 081540, aniversário do meu avô, 15 de agosto de 1940. Ouviu-se um clique suave e a porta do cofre se abriu. Dentro havia uma pasta de couro e uma pilha de documentos. Primeiro, peguei o portfólio, abri o zíper e fiquei boquiaberto com o que encontrei lá dentro. Continha o que pareciam ser obras de arte originais, esboços, aquarelas e pequenas pinturas a óleo, todas assinadas por diferentes artistas, alguns dos quais reconheci como nomes extremamente valiosos no mundo da arte. Havia um pequeno esboço de Picasso, o que parecia ser uma Matisse original e várias outras peças que, se autênticas, valeriam milhões. Minha formação em história da arte me dizia que não eram reproduções. O papel estava envelhecido adequadamente e as pinceladas tinham as pinceladas confiantes de mestres da arte. Os documentos comprovaram ser certificados de autenticidade e procedência de cada peça, juntamente com avaliações de seguros. De acordo com esses documentos, a coleção em minhas mãos valia mais de $30 milhões. Sentei-me sobre os calcanhares, atordoado. Era isso que meu pai queria? Mas como ele saberia? Voltando à carta, continuei lendo. Isso é só o começo, gênio.
Essas peças são meu presente para você, mas não são o verdadeiro tesouro. Olhe para a parede norte, atrás da estante. Há mais nesta garagem do que qualquer pessoa da família jamais imaginou. Virei-me para a parede com a estante. Estava cheia de caixas e equipamentos antigos, dificultando a identificação de algo incomum na parede em si. Levei quase 1 hora para mover tudo, suando na garagem abafada enquanto deslocava décadas de itens acumulados. Quando a parede finalmente ficou exposta, passei as mãos pela superfície, procurando por algo incomum. Perto do canto, senti uma leve depressão. Pressioná-lo causou um clique. Para minha surpresa, uma parte da parede, com cerca de 2,10 metros de altura e 1,20 metros de largura, abriu-se para dentro como uma porta. Minha lanterna revelou uma sala escondida lá fora. Ao passar pela abertura, fui transportado para um mundo completamente diferente. O espaço era limpo e bem cuidado, com iluminação adequada que acendia automaticamente quando eu entrava. Os sistemas de controle climático funcionavam silenciosamente, mantendo a temperatura e a umidade perfeitas. A sala foi montada como estúdio de arte e galeria. Cavalites continuam pinturas inacabadas. Prateleiras continham materiais de arte da mais alta qualidade. Mas o mais chocante de tudo eram as paredes, cobertas de pinturas. Pinturas lindas, com qualidade de museu, num estilo distinto que de alguma forma parecia familiar. Embora eu não conseguisse identificar o artista. No centro da sala, havia uma escrivaninha com uma grande pasta de couro, semelhante à que eu encontrara no cofre, mas muito maior. Ao me aproximar, vi outro envelope com meu nome. Com as mãos tremendo sem parar, abri e comecei a ler. Meu querido gênio, bem-vindo ao meu verdadeiro legado. Por 50 anos, vivi uma vida dupla. Para o mundo, eu era Harold Williams, empreendedor e empresário de tecnologia. Mas no mundo da arte, sou conhecido como H.W. Masters. Soltei um suspiro alto. H.W. Masters era uma figura reclusa e misteriosa no mundo da arte contemporânea, conhecido por obras abstratas impactantes que foram vendidas por milhões em leilões. Caminhei lentamente pela sala, observando cada pintura com novos olhos. Agora que sabia que eram obras do meu avô, eu conseguia vê-lo em cada pincelada. Eram magníficas, vibrantes de emoção e habilidade técnica. Com as mãos trêmulas, liguei para Alicia, que tinha doutorado em História da Arte antes de decidir lecionar. Alicia, eu disse quando ela atendeu, preciso que você venha a este endereço imediatamente e não conte a ninguém para onde está indo. Jean, o que houve? Você parece estranha. Não há nada de errado. Apenas venha. Eu prometo que valerá a pena. 2 horas depois, Alice estava no estúdio escondido, de boca aberta, enquanto eu explicava o que havia descoberto. H.W. Masters, repetiu ela, balançando a cabeça em descrença. Jean, você tem ideia do que isso significa? Essas obras são inestimáveis. Museus do mundo todo matariam para tê-las. Colecionadores procuram as obras restantes dos Masters há anos. Há rumores de que algumas de suas melhores peças nunca foram vendidas, ficando com o próprio artista. E eles estão todos aqui, eu disse, ainda tentando processar tudo. O mundo da arte vai explodir quando isso for lançado, disse Alicia, examinando cuidadosamente uma das pinturas. São definitivamente autênticas. Eu apostaria minha reputação nisso. À medida que a realidade da minha herança começava a se concretizar, pensei na confiança do meu avô em mim e no que isso significava. Ele poderia ter deixado esses tesouros para o museu ou vendido tudo antes de morrer. Em vez disso, ele escolheu me dá-los, sabendo que eu apreciaria não apenas seu valor monetário, mas também seu significado artístico. Mais importante, ele compartilhou seu verdadeiro eu comigo, um lado dele que ninguém mais na família jamais conhecera. Essa foi a verdadeira herança, não os milhões de dólares em arte, mas a certeza de que ele me viu, me entendeu e me confiou seu segredo mais precioso. Passei o resto do dia e boa parte da noite explorando o estúdio escondido, lendo os diários do meu avô e a correspondência com galerias e colecionadores. Havia um arquivo inteiro repleto de informações sobre o lado comercial da profissão de mestre em artes e ofícios, meticulosamente organizado e documentado. De acordo com esses registros, meu avô começou a pintar seriamente aos 20 e poucos anos, mais ou menos na mesma época em que fundou sua empresa de tecnologia. Enquanto construía seu império empresarial durante o dia, ele pintava à noite nesta mesma garagem, despejando sua verdadeira paixão na tela quando ninguém estava olhando. À medida que sua empresa de tecnologia se tornava mais bem-sucedida e exigia mais do seu tempo, ele criou a persona H.W. Masters para separar sua arte de sua identidade pública. Ele trabalhava por meio de um único galerista de confiança em Nova York,
que respeitava sua necessidade de anonimato e cuidava de todas as vendas e exposições. A segunda carta que encontrei, a do estúdio escondido, explicava tudo com mais detalhes. A empresa de tecnologia teve um sucesso além dos meus sonhos mais loucos, a Genie. Mas nunca foi minha verdadeira paixão. Eu a criei porque tinha talento para ver para onde a tecnologia estava indo e porque queria segurança financeira para nossa família. Mas pintar sempre foi o que fez minha alma se sentir viva. Sua avó sabia, é claro. Ela me incentivou a continuar pintando, mesmo com o aumento das demandas comerciais. Depois que ela faleceu, este estúdio se tornou meu santuário. Seu pai nunca entendeu essa parte de mim. Quando ele era menino, tentei compartilhar meu amor pela arte com ele, mas ele a via como irrelevante, uma distração para ganhar dinheiro e poder. Eu reconheci essa mesma centelha em você desde cedo. Você vê beleza onde outros só veem utilidade. Você entende que o verdadeiro valor nem sempre é medido em dinheiro. É por isso que guardei estas pinturas para você, junto com as que já vendi. Os registros da galeria mostrarão que a HW Masters vendeu obras totalizando mais de 300 milhões de dólares ao longo das décadas. Doei a maior parte desse dinheiro anonimamente para programas de educação artística em todo o país. O restante está em um fundo separado que você encontrará documentado na última gaveta do arquivo. Ninguém mais sabe que Harold Williams e a HW Masters são a mesma pessoa, nem seu pai, nem meus sócios, nem mesmo Patterson, meu advogado. Só a minha representante da galeria, Elisa Goldman, sabe a verdade, e ela guardou meu segredo fielmente por 40 anos. Você encontrará o contato dela nos meus registros. Ela está esperando sua ligação. Como eu disse a ela, você seria meu herdeiro se algo acontecesse comigo. Sentei-me à mesa do meu avô, cercado pela verdadeira obra de sua vida, e me senti sobrecarregado pela responsabilidade que ele havia colocado em minhas mãos. Não apenas milhões de dólares em arte, mas seu legado, sua reputação, sua identidade secreta que ele havia protegido por décadas. Na manhã seguinte, liguei para o número de Elisa Goldman que encontrei nos registros do meu avô. Galeria Elisa Goldman, respondeu uma voz firme e profissional. Olá, meu nome é Jean Williams. Acredito que você conheceu meu avô, Harold Williams. Houve uma pausa, e então a voz suavizou-se consideravelmente. Jean. Sim, Harold me disse para esperar sua ligação algum dia. Sinto muito pela sua perda. Ele era um homem extraordinário. Encontrei o estúdio dele, eu disse simplesmente. Ah, ela respondeu, entendendo imediatamente. E a coleção? Está tudo lá? Tudo exatamente como ele deixou. Ele ficaria feliz em saber que você encontrou. Ele falava muito de você, sabia? Disse que você era a única que realmente apreciaria o que ele criou. Conversamos por mais de 1 hora. Elisa tinha cerca de 20 anos quando conheceu meu avô, um jovem assistente de galeria que reconheceu seu talento imediatamente. Agora com 60 anos, ela havia construído sua reputação em grande parte graças ao seu relacionamento exclusivo com a HW Masters, cujas obras haviam se valorizado enormemente ao longo das décadas. O mundo da arte especula há anos se existem mais obras de mestres que nunca foram vistas, ela me disse. Colecionadores estão desesperados para encontrá-las. O que você tem aí é mais do que significativo. O que você acha que eu deveria fazer com elas? Perguntei. Depende do que você quer. Se precisar de dinheiro, podemos vendê-los em particular. Se quiser estabelecer o legado do seu avô, podemos organizar uma grande exposição, revelando a identidade dele. Ou você pode mantê-los em segredo por enquanto. Decida com calma. Pensei na oferta do meu pai para comprar a garagem e em como ele parecia desesperado. Alguém mais saberia da existência deste estúdio? Alguém poderia ter suspeitado do que havia aqui. Elisa fez uma pausa. Harold foi extremamente cuidadoso, mas houve rumores. Alguns críticos de arte notaram semelhanças entre alguns dos primeiros designs de produtos da Williams Technologies e certos elementos da obra de Masters. Nada definitivo, apenas especulação. E há cerca de 5 anos, um jornalista investigativo me abordou com perguntas sobre a verdadeira identidade de HW Masters. Desviei, é claro, mas o artigo que ele publicou mencionou Harold como um dos vários possíveis candidatos. Isso explicava tudo. Meu pai devia ter visto o artigo ou ouvido os boatos. Ele não sabia ao certo o que havia na garagem, mas suspeitava o suficiente para fazer aquela oferta baixa, na esperança de adquirir uma fortuna por uma fração do seu valor. Preciso de um tempo para pensar, disse a Elisa. Mas entrarei em contato em breve.
Depois de encerrar a ligação, explorei mais o estúdio e encontrei algo que havia perdido no dia anterior. Uma pintura parcialmente escondida atrás de um armário de armazenamento. Quando tirei, fiquei sem fôlego. Era um retrato meu quando criança, com uns 7 anos, sentado diante de um cavalete com um pincel na mão, o rosto iluminado de concentração e alegria. A pincelada era inconfundivelmente de H.W. Masters, mas esta pintura tinha uma ternura diferente de suas outras obras. No verso, meu avô havia escrito: meu verdadeiro legado, Genie, 7 anos. O único outro artista da família. Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto eu cuidadosamente devolvia a pintura ao seu lugar. Decidi que esta jamais seria vendida. Permaneceria comigo, independentemente do que eu decidisse fazer com o restante da coleção. Enquanto me preparava para sair da garagem naquela noite, desenvolvi um plano. Precisaria de ajuda profissional para documentar e proteger a coleção adequadamente. Mas antes de poder implementar qualquer decisão de longo prazo, precisava lidar com meu pai. Na manhã seguinte, cheguei cedo à garagem para me encontrar com um especialista em seguros de arte que Elisa havia recomendado. Precisávamos documentar tudo corretamente e providenciar um armazenamento seguro antes que a notícia da minha descoberta se espalhasse. Eu tinha acabado de mostrar ao especialista o quarto secreto quando ouvi um carro estacionar do lado de fora. Pela janela suja, reconheci o sedã de luxo do meu pai. Estou esperando alguém, disse eu ao especialista em seguros. Você se importaria de esperar no estúdio? A porta fecha automaticamente, então você estará seguro lá dentro. Assim que ela entrou em segurança na sala secreta, fui encontrar meu pai na entrada principal. Ele pareceu surpreso ao me encontrar ali, vestido com roupas de trabalho e com poeira no cabelo. Jean, disse ele, recuperando-se rapidamente. Eu só vim dar uma olhada na propriedade. Não esperava te encontrar aqui. É a minha garagem, respondi simplesmente. Por que eu não estaria aqui? Ele olhou para o interior escuro, atrás de mim. Você considerou minha oferta? $75.000 é mais do que generoso para esta estrutura. Na verdade, pai, eu estava explorando minha herança. É bem interessante o que o vovô deixou. Um lampejo de algo cruzou seu rosto, ansiedade, ganância. Passou rápido demais para ter certeza. Tralha velha, principalmente, imagino, disse ele, com desdém. Meu pai era sentimental em relação a este lugar, mas ele não tem muito valor. Talvez definamos valor de forma diferente, sugere, bloqueando a porta enquanto ele tentava passar por mim. Por que você está aqui, pai? A expressão dele endureceu. Eu já disse, estou me oferecendo para comprar este prédio inútil só pela bondade do meu coração. Mas se você vai ser duro com isso, talvez eu deva ir embora. $100.000, eu disse de repente. Essa é a minha contraproposta. Ele fez uma pausa, calculando. Tudo bem, $100.000. Vou preparar os papéis hoje. Você não quer dar uma olhada lá dentro primeiro? Ver o que está comprando? A desconfiança turvou seu rosto. O que você está fazendo, Jean? Nada. Só estou te oferecendo a chance de ver o que o vovô me deixou. Após um momento de hesitação, ele assentiu. Muito bem. Uma olhada rápida. Dei um passo para o lado para deixá-lo entrar, observando atentamente enquanto seus olhos se adaptavam à penumbra. Ele examinou o espaço, notando a estante vazia e as lonas removidas. Você tem estado ocupado, ele comentou, indo em direção à área da bancada. Fiquei curioso sobre minha herança. Você não ficaria? Ele se virou para mim, com uma expressão indecifrável. O que você encontrou? Por que você se importa? É só uma garagem velha e inútil, certo? Sua fachada rachou um pouco. Jean, não tenho tempo para brincadeiras. Você encontrou alguma coisa aqui ou não? Tipo o quê? O que valeria a pena encontrar em um prédio velho e sem valor? Sua paciência se esgotou. Pelo amor de Deus, me diga só se você encontrou as pinturas. E lá estava. Ele sabia. Talvez não tudo, mas o suficiente. Que pinturas, pai? Perguntei inocentemente. Ele avançou em minha direção, com o rosto vermelho de raiva. Não se faça de boba. Meu pai tinha uma coleção, peças valiosas que ele mantinha escondidas. Suspeitei disso durante anos, mas nunca consegui provar. E você achou que ele os deixou nesta garagem? Para mim. Tinha que ser aqui. Não havia outro lugar onde eles pudessem estar. Já vasculhei todas as outras propriedades.
Sua voz se elevou à medida que sua frustração aumentava. Por que ele os deixaria para você? Você nem é um Williams de verdade. Você não passa de um lembrete do meu erro com sua mãe. As palavras deveriam ter doído, mas, estranhamente, não doeram. Não mais. Talvez seja exatamente por isso que ele deixou tudo para mim, eu disse calmamente. Porque eu não sou como você. Mostre-me o que você encontrou, ele exigiu, agarrando meu braço com força. Seja lá o que for, pertence à família. A mim. Afaste-me dele. Não, não pertence. Pertence a mim. O vovô deixou isso bem claro. Você é irresponsável demais para lidar com o que quer que seja isso, disse ele, com a voz carregada de desprezo. Você mal consegue administrar suas próprias finanças. Seja lá o que meu pai deixou, você vai desperdiçar em poucos meses. É melhor deixar que eu cuide disso para o bem de toda a família. Como se você sempre tivesse cuidado do meu bem, perguntei sarcasticamente. Por favor. A expressão dele mudou, tornando-se calculista. Seja razoável, Jean. Seja lá o que você encontrar, podemos chegar a um acordo. Vou aumentar minha oferta, $200.000. É mais do que justo. Não se trata de dinheiro, eu disse a ele. Tudo gira em torno de dinheiro, ele retrucou. Essa é a primeira lição nos negócios. Talvez seja por isso que o vovô me escolheu em vez de você. Porque eu entendo que algumas coisas são mais valiosas que dinheiro. Seu rosto se contorceu de raiva. Sou o herdeiro da Williams Technologies. Eu, não você, nem ninguém mais. Tudo o que meu pai construiu deveria ter vindo para mim. Ele construiu mais do que apenas uma empresa, pai. E deixou sua criação mais valiosa para mim. Do que você está falando? Ele perguntou. O avô era mestre em HW. Meu pai me encarou sem expressão. Quem? Claro que ele não sabia. Meu pai nunca se importou com arte, exceto como investimento. O fato de um dos artistas contemporâneos mais celebrados viver sob seu nariz por décadas não significaria nada para ele. HW Masters é um artista cujas obras são vendidas por milhões, expliquei. E o vovô era HW Masters. Esta garagem contém mais de $100 milhões em pinturas dele, além de sua coleção de outros mestres. A expressão do meu pai mudou de confusão para descrença e para ganância calculista em questão de segundos. Você está mentindo. Tem uma sala escondida logo atrás daquela parede, eu disse, apontando para onde as prateleiras tinham sido movidas. Ela contém tudo, documentação, as pinturas, toda a sua carreira secreta como artista. Ele se virou para olhar a parede e depois para mim. Mostre-me. Não, Jean, não seja idiota. Se o que você está dizendo é verdade, isso vale uma fortuna. Você não tem os contatos ou a experiência para lidar com isso direito. Deixe-me ajudá-la. Podemos lidar com isso juntos, como uma família. Quase ri da mudança repentina para nós e família. Não preciso da sua ajuda, pai. Já entrei em contato com profissionais que sabem exatamente como lidar com a cobrança. Seu rosto se fechou novamente. Vou contestar o testamento. Meu pai claramente não estava em sã consciência ao deixar algo tão valioso para alguém como você, alguém como um professor de arte que vive de salário em salário. Você não tem tino para negócios, nem compreensão de bens tão significativos. Qualquer juiz verá isso. Vá em frente e tente, eu disse com mais confiança do que sentia. Mas antes, saiba que toda esta conversa está sendo gravada. Apontei para um pequeno dispositivo na bancada que piscava com uma luz vermelha. Na verdade, era apenas um aparelho antigo que, por acaso, tinha um LED, mas meu pai não sabia disso. O vovô instalou um sistema de segurança anos atrás para proteger seu segredo. Ele é ativado automaticamente quando alguém entra. Tudo o que você disse sobre contestar o testamento e seus reais motivos foram registrados. Como você acha que isso pareceria para um juiz? Ele me olhou com puro ódio. Você está blefando. Sou mesmo. Quer testar essa teoria no tribunal? Porque tenho quase certeza de que o neto que ficou com a cobertura e os relógios de $1 milhão não gostaria de saber que você também está tentando se apropriar da minha herança. Meu pai deu um passo para trás, reavaliando a situação. Eu quase conseguia vê-lo calculando as probabilidades, ponderando suas opções. Por fim, ele ajeitou a gravata num gesto que eu já ouvira fazer 1000 vezes antes de reuniões de negócios importantes. Fique com seus quadros inúteis, disse ele friamente.
Mas não venha chorar quando tiver administrado tudo mal e perdido tudo. Você está por sua conta, Jean. Completamente por sua conta. Sempre fui, respondi calmamente. Ele se virou e saiu da garagem sem dizer mais nada, batendo a porta atrás de si. Soltei um suspiro longo e trêmulo, surpresa com minha coragem em enfrentá-lo depois de todos esses anos de intimidação. O especialista em seguros emergiu da sala escondida, tendo ouvido tudo. Se valer a pena, disse ela, acho que você lidou com isso perfeitamente. No dia seguinte, recebi uma ligação de Gregory Patterson, o advogado do meu avô. Jean, queria te avisar que seu pai tem feito perguntas sobre a contestação do testamento do seu avô. Fiquei de coração partido. Apesar das minhas palavras corajosas, não tinha certeza se tinha os recursos ou a energia para uma batalha judicial prolongada. No entanto, continuou Patterson, acho que você não precisa se preocupar. Seu avô previu essa possibilidade. Ele deixou um depoimento em vídeo com meu escritório, para ser usado apenas caso alguém contestasse sua vontade. Nele, ele explica exatamente por que deixou seus bens daquela forma, incluindo os motivos específicos para deixar a garagem para você. Ele sabia que papai tentaria algo assim. Harold conhecia o filho muito bem, disse Patterson secamente. Ele também deixou instruções de que, se Thomas tentasse contestar o testamento, certas outras disposições seriam acionadas, disposições que seu pai não consideraria favoráveis à sua própria herança. Que tipo de provisos? Digamos que a participação de 30% do seu pai na Williams Technologies pode ser reduzida significativamente. Expliquei isso a ele, e ele retirou as investigações. Não creio que você tenha mais problemas legais com isso. Ri de alívio. Meu avô havia enganado meu pai uma última vez, lá do além-túmulo. Obrigada por me contar, Sr. Patterson. De nada, Jan. Por favor, me chame de Gregory. Tenho a impressão de que trabalharemos juntos por bastante tempo enquanto você administra sua herança. Depois de desligar, sentei-me no estúdio, cercado pelo trabalho do meu avô, sentindo pela primeira vez que eu realmente pertencia a algum lugar, que eu tinha um propósito e um caminho a seguir. Meu pai fez o possível para me fazer sentir pequena e inútil a vida toda. Mas meu avô reconheceu meu verdadeiro valor e me confiou seu legado mais precioso. Não se tratava apenas de dinheiro, embora a coleção certamente mudasse minha situação financeira para sempre. Tratava-se de receber algo significativo, algo que me conectava ao meu avô de uma forma que transcendia a herança comum. Ele me deu não apenas sua arte, mas também sua confiança no meu julgamento, sua crença na minha capacidade de levar adiante o que mais importava para ele. Naquele momento, me senti verdadeiramente rico em todos os sentidos que importavam. Um ano depois, eu estava na galeria principal do Museu de Belas Artes de Boston, cercado pelas obras do meu avô. A exposição, intitulada Harold Williams, o homem por trás dos mestres de HW, havia quebrado recordes de público para a ala contemporânea do museu. Os críticos o chamavam de a revelação artística da década. Após meses de planejamento cuidadoso com Eliza Goldman, decidi revelar a identidade do meu avô ao mundo, compartilhando seu talento extraordinário com todos. Em vez de mantê-la em segredo. A história do bilionário pioneiro da tecnologia que secretamente foi um dos artistas mais influentes de sua geração capturou a imaginação do público imediatamente. Usei parte dos lucros da venda de pinturas selecionadas para estabelecer a Harold Williams Arts Foundation, dedicada a fornecer bolsas de estudo para estudantes de arte carentes e financiar a educação artística em escolas públicas. A fundação já havia ajudado dezenas de jovens artistas talentosos que, de outra forma, talvez nunca tivessem tido a oportunidade de desenvolver seus talentos. Com meu futuro financeiro garantido, deixei meu cargo de professora na escola pública para dar aulas de arte em tempo integral para crianças em comunidades carentes. Por meio da fundação. A alegria de ver uma criança descobrir sua voz criativa pela primeira vez valia mais do que todas as pinturas da coleção do meu avô. A garagem em si havia sido transformada. Mandei desmontar e preservar cuidadosamente a estrutura original, e depois a reconstruí como parte de um pequeno museu dedicado ao duplo legado do meu avô. Inovação tecnológica e expressão artística. A bancada onde tudo começou era a peça central, cercada por exposições interativas que contavam a história de como a visão de um homem mudou o mundo da tecnologia e o mundo da arte para sempre. Meus meio-irmãos, James e Sophia, compareceram à inauguração da exposição, um tanto constrangidos no início, mas com genuína curiosidade. Ver esse lado oculto do nosso avô os afetou profundamente, fazendo-os questionar os valores que nosso pai lhes incutira. Eu nunca soube que o vovô tinha uma vida completamente diferente, disse James, olhando para uma obra abstrata particularmente poderosa dos anos 70. Papai sempre fez parecer que negócios eram tudo para ele. Ele nunca mencionou que o vovô gostava de arte.
Sofia acrescentou, isso me faz pensar no que mais eu não sei sobre ele, sobre toda a nossa família. No ano passado, desenvolvi um relacionamento cauteloso, porém real, com os dois pela primeira vez. Eles ainda estavam profundamente envolvidos na Williams Technologies, mas nossas conversas se expandiram para além dos negócios e incluíram tópicos mais significativos. James até começou a fazer aulas de pintura, descobrindo um talento que nunca soube que tinha. Meu pai e Amanda, no entanto, permaneceram distantes por causa da escolha. Eles recusaram o convite para a inauguração da exposição e deixaram claro, por meio de intermediários, que consideravam minha revelação da identidade secreta de Harold uma traição à privacidade da família. A verdade é que eles não suportavam me ver ter sucesso nos meus próprios termos e não nos deles. Minha mãe compareceu à noite de inauguração, com lágrimas nos olhos ao ver o trabalho do meu avô pela primeira vez. Ele sempre me tratou com gentileza, disse ela, apertando minha mão. Agora eu entendo por quê. Ele viu em você o que eu vi, o que seu pai jamais conseguiu ver, aquela centelha de criatividade que faz a vida valer a pena. A jornada da mágoa e da rejeição ao empoderamento não foi fácil. Ainda havia dias em que as palavras do meu pai ecoavam na minha mente: você não é nada. Mas esses ecos foram se apagando com o tempo, substituídos pela lembrança da fé que meu avô tinha em mim e pelas evidências ao meu redor do que essa fé havia tornado possível. De toda a coleção, guardei apenas uma pintura para mim, o meu retrato de criança, ao cavalete. Ele estava pendurado no pequeno estúdio que construí para mim, onde antes ficava a garagem, um lembrete diário do vínculo especial que eu tinha com meu avô e do presente que ele me deu ao ver e nutrir meu verdadeiro eu. Minha perspectiva sobre riqueza havia mudado drasticamente. Embora agora eu tivesse uma segurança financeira além de tudo que poderia imaginar, entendi que o verdadeiro legado do meu avô não era dinheiro. Era sobre paixão, autenticidade e coragem de viver uma vida alinhada com seus valores mais profundos, mesmo quando aqueles ao seu redor não entendem. A herança mais valiosa não foram as pinturas ou o dinheiro que elas representavam. Foi a lição de que o verdadeiro valor não é determinado pela opinião dos outros ou pelo sucesso financeiro, mas por viver autenticamente e encontrar um propósito em compartilhar seus dons com o mundo. Meu avô me confiou seu segredo mais precioso porque sabia que eu entenderia esta verdade essencial, que não somos definidos pelo que os outros pensam de nós ou pela riqueza material que acumulamos, mas pela coragem de sermos plenamente nós mesmos e pela sabedoria de reconhecer o que realmente importa. Enquanto caminhava pela galeria, ouvindo os comentários admirados dos visitantes sobre o trabalho do meu avô, senti uma profunda sensação de paz. A garagem que meu pai havia descartado como inútil continha o tesouro mais valioso de todos, a verdade que me libertou de uma vida inteira me sentindo insuficiente. O que você acha dessa história? Alguém na sua vida já descartou algo que você valorizava, só para que isso se tornasse sua maior força? Adoraria saber sua opinião nos comentários abaixo. Se esta história lhe tocou, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise de um lembrete de que seu valor não é determinado pelas opiniões dos outros. Obrigado por ouvir e lembre-se, os tesouros mais valiosos geralmente estão escondidos nos lugares mais inesperados.